Oi, povo lindo! Sou Dora Silva e esse é o nosso canal Dora Jardinagem. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o clima brasileiro, né? O clima não só brasileiro, mas o clima do mundo todo, né? Que influencia muito na nossa vegetação comum. Olha, então vamos falar um pouco sobre cada clima e o que pode influenciar nas nossas plantas, né? Até porque quando a gente adquire uma planta muito linda, que a gente viaja e adquire aquela planta linda, maravilhosa, né? E que tá lá na estufa de um garden ou que está na casa de uma amiga que a gente viajou em um outro estado, né? E quando a gente chega com a planta nossa na nossa casa, a gente perde essa planta. Por quê, né? Nós temos então que observar alguns detalhes. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso. Sobre clima, tanto, não só o nosso aqui, Brasil tropical, como de qualquer outra parte do mundo que dá para a gente identificar algumas diferenças no clima. Um exemplo, tanto nas florestas tropicais do Congo quanto no Brasil, nós temos um clima extremamente úmido, né? E isso faz com que as nossas plantas, que nós temos lá nas florestas, não seja dessa forma. Essas plantas aqui não sobrevivem nas florestas tropicais, né? Em local nenhum do mundo. E vamos explicar por que elas têm tanta... Olha, o que significa essa quantidade de espinhos. Bom, os espinhos são plantas nativas de locais árido ou semiárido. E isso em qualquer lugar do mundo. Por quê? O que acontece? O que significa esses espinhos? Para a planta jura que tem folhas. É isso mesmo. Elas acham que tem folha, que ela está cheia de folhagem, né? O que não é verdade. Para que serve os espinhos das plantas, né? As plantas, a gente conhece aqui mesmo, no Brasil temos locais extremamente áridos, temos locais extremamente úmidos, temos locais com incidência de geada. Então, temos vários locais. Eu estou aqui em Goiânia, o canal Dora Jardinagem é em Goiânia. E todas as vezes que eu falo de algumas plantas, eu digo, fica no sol, fica na sombra, fica na meia sombra. Mas eu estou falando do clima daqui, né? E é isso eu queria conversar, falar sobre isso um pouco com vocês, né? O que acontece? Aqui no estado de Goiás, né? Por exemplo... muitas vezes chove por dias seguidos, como alguns estados, né? E o que acontece é que essa planta não gosta de local que chove muito. Por quê? Os espinhos servem para reter a umidade dessa planta. Por isso que elas são de climas bem mais árido aqui mesmo no país, né? Então, a gente observa essas plantas. Então, nós não temos a mesma sorte, posso dizer assim, que temos com outras plantas, olha, que requer um pouco maior de umidade. Às vezes aqui nós temos um clima bem temperado. Dá para ter todas as plantas, mas a gente tem que estar colocando ou no sol, na sombra, meia sombra. Aqui a nossa meia sombra, ela quase que equivale ao sol de alguns estados aqui do país, né? Igual essa aqui, a café do salão. Olha, tá linda, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Olha como ela tá linda. Aqui no meio tem até algumas suculentas, olha aqui dentro do café de salão. O café de salão, por exemplo, ele é cultivado no estado de São Paulo, no sol. Enquanto que aqui, onde eu estou, nós precisamos colocar essa planta à meia sombra, né? Porque ela não é uma planta para sol para nós aqui. Não é uma planta para sol. Aqui eu tenho uma alocácia também que eu vou mostrar para vocês. Olha, tá vendo essa alocácia? Aqui tem uma muda de alocácia. Essa alocácia variegata, vocês sempre estão vendo aí nos vídeos, né? Vivo falando dela, sou apaixonada nela. E a alocácia, ela é original da Indonésia. Olha, para você ver. Então, o que é bom e qual que é o conselho que eu passo aqui? Um dos conselhos que eu dou é
Quando adquirir uma planta, procura saber qual é o local de origem dessa planta, se é uma planta brasileira ou não. E quando descobrir a origem dessa planta, descubra qual é o clima que tem naturalmente lá. E se caso você adquire uma planta, né, de um clima totalmente diferente de onde você vive, por onde você está levando ela, procura adaptá-la a um clima um pouco mais parecido do que aquele clima que você viu de onde ela foi adquirida, né? Então, essa planta, por exemplo, café de salão, que eu mostrei aqui para vocês, se uma pessoa do estado de São Paulo adquire essa mesma planta, ele pode sim colocar essa planta a sol pleno, dependendo da época do ano. Enquanto que eu aqui não posso colocar ela a sol pleno. E a alocácia também, aqui a sol pleno, ela não tem o mesmo desenvolvimento que ela tem num outro país ou num outro estado, né? Também vocês já viram que eu tenho aqui a cana índica, né? Stuttergaard. Vou ver se eu mostro pelo menos uma mudinha para vocês. Aqui, gente, a cana índica Stuttergaard. Tá aqui, ó. Tá vendo? Nós estamos num tempo agora de clima muito quente. Aqui no estado de Goiás está muito quente, né? Mas observa que essa planta, nesse momento, ela está tomando uma meia sombra. Tá vendo? Ela não está a sol pleno, tomando aqui meia sombra. Olha, e mesmo assim ela está queimada um pouco as suas folhas, olha. Que também a gente vai falar sobre isso. E as folhas dela também estão um pouco mais estioladas. Que também vou falar no vídeo sobre o porquê que essas folhas estão assim um pouco mais estioladas do que o que a gente espera dessa planta. Gente, olha a questão do clima, o quanto é importante. A questão da vegetação em cada lugar. Nós temos uma vegetação diferente e quanto que é importante a gente preservar a vegetação de cada local. Da mesma forma que a planta nos traz essa mudança no clima, ou que nós levamos para ela a mudança do clima, então isso é uma via de mão dupla, né? A planta, não interessa onde ela está plantada e nem de onde ela está. O que acontece onde ela está, ela vai tentar ao máximo preservar o lugar dela, né? Se ela é de um clima bem tropical, de uma floresta, por exemplo, então cada folha, cada flor, cada fruto que cai dessa planta vai favorecer de nutriente próprio, apropriado daquele local, para que as raízes, né? Porque por isso que ela cobre o solo. Então, as raízes das plantas nativas vão ficar bem mais fortes. Então, a gente não deve transformar essa vegetação em cinzas, né? Porque quanto mais a gente fizer isso, mais as plantas vão enfraquecer, as plantas daquele exato local. Então, a gente às vezes pensa, não, mas vai nascer de novo. Bom, pode nascer sim. Outra vez a planta, elas podem nascer no mesmo local, né? Mas as suas raízes não terão a mesma força. Então, a cada vez que a gente tem essa mudança repentina, né? Como uma seca muito forte, uma queimada ou qualquer outra coisa, nós vamos destruir aquilo que ia adubar a própria planta, a própria vegetação local. Então, em nenhum local a gente deve interferir nisso, né? Ficar simplesmente brincando com a natureza. Outra coisa também que eu quero dizer, sobre o que pode atrapalhar muito as plantas, que são as geadas, né? Tudo que, não, independente do local onde ela já está acostumada a viver, né? Elas sofrem muito, mesmo as plantas que gostam de chuva, na época de muita chuva, né? Muita chuva, elas podem sim ter um pouco de sofrimento. E mesmo as plantas que gostam de frio, dependendo do frio, se for muito grande, elas podem vir a sofrer muito. E quando a planta, às vezes, é de um local muito quente, se tiver muito quente, nós tivermos uma incidência muito quente, também vai ultrapassar a capacidade da planta de sobrevivência e ela também vem a sofrer. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre a questão do estiolamento.
Por que que nós vemos algumas plantas ficarem estioladas? Quando o clima fica muito quente, acontece que a planta ela estiola. Ela estiola. E isso é qualquer planta. Ela tem esse negócio de querer estiolar quando ultrapassa muito o calor, né, para ela. Por que que ela fica estiolada? Porque ela afina, né, na esperança de resfriar o local. Olha o quanto que a planta ela favorece a nossa vida, né? As plantas favorecem tanto a nossa vida que às vezes a gente não tem ideia da importância das plantas e das vegetações continuarem, né? Porque ela se modifica, ela se transforma para tentar refrescar o local para nós. É por isso que a planta, às vezes, a gente nota uma planta que era muito bonita, né? Toda cheia, de repente começa a estiolar demais, né? Ela estica tanto o caulezinho dela como as folhinhas. Ficam todas estiradinhas. Na verdade, é uma tentativa que elas estão fazendo de resfriar o local onde nós vivemos, né? Tanto nós quanto elas, né? Então, elas estão tentando resfriar. Então, e a gente pode observar isso em locais onde tem pouca planta, né? Quanto menos planta, mais as plantas fazem isso, estiolam. Porque quando o tempo esquenta, são poucas para conseguir fazer um bom trabalho, porque elas vão batalhar para refrescar o local onde elas estão, né? E então, se você tem uma planta na sua casa, 2 plantas, 3 plantas, né? São poucas plantas. São muito poucas plantas para refrescar um local. E essas que estão ali vão sofrer muito mais. Então, quanto mais planta nós temos em um local, né? Seja ele onde for, em nossa casa, numa floresta, não interessa o local, né? Pode ser até mesmo num clima árido ou semiárido. Se essas plantas são poucas para dar conta do recado, né, elas vão entrar nesse sofrimento de lutarem praticamente sozinhas, as que sobrevivem, né, para poder resfriar o local novamente. Então, no vídeo de hoje eu vim falar sobre a questão dessas plantas, né? No Nordeste, Norte e Nordeste, aqui nosso país é muito rico na flora e na fauna também, né? Nosso Brasil é riquíssimo. Nós temos do Nordeste, né? Como diz, do Iapoque ao Chuí, e a mudança de clima é muito grande, né? E nós temos lá essas lindas e maravilhosas plantas que nós devemos preservar para valer, viu, gente? Porque cada folhinha que cai, né? Folhinha não, falar baixo para ela não ouvir. Cada espinho desse que cai, né? Cada coisinha que ela tentando melhorar a vida daquele local, né? Preservando o clima, o solo. Ela está adubando o solo para as raízes dela e das irmãs dela ficarem cada vez mais fortes. Então, por que que nas florestas a gente não sai arrancando as folhas por aí? Não podemos fazer isso. Essas folhas que a gente vê, até mesmo no nosso quintal, que nós temos muitas folhas, dependendo do local, é melhor a gente deixar e preservar, porque as nossas próprias plantinhas estão fertilizando a terra, para que essa terra, então, fortifique, deixe bem forte a planta que está plantada lá. Então, ela mesma está fazendo o serviço, tá bom? Gente, temos também o sul do país, né? Que nós temos um outro clima. Eu falei aqui do estado de São Paulo, falei do Nordeste, falei daqui do estado de Goiás, que aqui no estado de Goiás eu preciso colocar as minhas plantas à meia sombra, não é sombra de verdade, viu? Às vezes a planta que eu coloco ela aqui à meia sombra, às vezes no Nordeste precisa ser colocada na sombra, e às vezes a mesma planta precisa ser colocada no sol, se nós estamos aqui no sul do país. Então a dica que eu venho dar para vocês é que existe mesmo essa grande diferença no nosso clima e, portanto, na nossa fauna, né?
a importância de nós mantermos as nossas plantas e criarmos bastante planta é importante, porque uma ajuda a outra, e juntando todas elas nos ajuda, né? Elas trazem de volta para nós tudo isso que elas conseguem fazer, essa modificação do clima, elas nos trazem de volta. E também a gente não desperdiçar as folhinhas que elas deixam jogadas no chão. Se a gente não for pegar essas folhinhas para fazer um novo substrato, muitas vezes é melhor que a gente deixe lá, né? Porque isso vai enriquecer a raiz da planta que já está plantada lá. Então, muitas vezes aqui mesmo no meu quintal, não é todo lugar que eu costumo rastelar e tirar as folhas que caem durante o outono. Não, eu deixo as folhas lá. Por quê? Porque à medida que elas vão apodrecendo ali, né, assim diz, elas vão, então, enriquecer esse solo para mim, porque as suas folhas são muito ricas em nutrientes. Embora todas as plantas devam ser adubadas, mas se a gente cuida das nossas plantas dessa forma, diminui bastante a preocupação com a adubação das nossas plantas. Gente, espero ter deixado um bom recado para vocês, né? Que nosso vídeo tenha um bom resultado. Desejo a todos a paz de Cristo. Sou Dora, do canal Dora Jardinagem, sou jardineira. E se gostou desse conteúdo, se isso te auxiliou em alguma coisa, se entendeu, ou se gostaria de saber mais alguma coisa sobre o assunto, peço que se inscreva no canal, deixe o joinha para a Dora, que a única coisa que a Dora te pede é o seu joinha, tá bom? Se inscreva e deixe aí nos comentários o que você gostou, se você gostou do conteúdo, se tem ainda alguma dúvida, para que a gente possa conversar mais sobre o assunto, tá bom? A paz de Cristo, desejo a todos e fiquem com Deus.